Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do PartnerCast, a segunda temporada e dessa vez presencial. Estamos muito felizes com tudo que tem acontecido. Já aproveitando aí para agradecer você que nos apoiou até aqui, que tem assistido, contribuído com cada episódio. Temos uma convidada super especial hoje, mas antes eu quero trazer uma novidade. Além do PartnerCast, que vocês já super elogiaram, também a gente está lançando agora o Partner News. Um portal ali, a fonte número 1 para ecossistema de parceiros ali, para você ter artigos, conteúdo, eventos, saber o que está acontecendo dentro desse ecossistema e como ajudar aí a sua empresa a alavancar através de ecossistema. E agora, apresentando a nossa convidada de hoje, Nara Vaz. Seja muito bem-vinda, é um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Henrique. Obrigada, pessoal. Tô super feliz de estar aqui batendo esse papo. Sabe que a gente é entusiasta do tema já há bastante tempo, então ver iniciativas como essa, acho que é muito legal, mostra a maturidade do próprio ecossistema aqui, então vamos bater esse papo, tô bem animada. Que legal. Eu até preciso trazer um ponto, né? No fim do ano, quando a gente encerrou ali a primeira temporada, viraram pra mim e falaram, você tem que trazer a Nara. Eu falei, cara, no dia que eu trouxer a Nara, no dia que ela conseguir participar, não sei o que vai ser incrível, mas tô muito legal que deu certo poder estar abrindo aqui com você. Eu imagino que todo mundo deva te conhecer, porque você começou ali a trazer esse tipo de conteúdo, mas queria que você se apresentasse, o pessoal te conhecer aí um pouquinho mais. Legal, agradeço. Bom, eu sou a Nara, eu atualmente estou cofundando o ecossistema Octo junto com a Jutubino. A gente já vem debatendo esse tema há um tempo, conheci o Henrique também já mais para trás ali, então eu tive a oportunidade de passar na trincheira como boa parte de vocês aí, eu imagino, né? Construindo o programa de canais da RD Station. Depois eu fundei a Plural Sales, foi uma consultoria focada em programa de parceria. E aí desse movimento a gente expandiu, por que não só programa de parceiros, por que não pensar ecossistema de uma forma mais ampla? E daí saiu o livro Ecossistema de Parceiros, o método Octo, e aí temos feito um movimento super bacana aí para o mercado. Então continuamos nessa jornada de educação, serviços. Nossa missão hoje é ser o sistema operacional para as empresas que querem construir e desenvolver seus ecossistemas de parceiros. Boa, que bom, Nara. O livro, eu trouxe aqui o que eu tenho. Fica aqui Boa. A dica, pessoal, quem ainda não leu. Leitura obrigatória aí para construir um ecossistema de parceiros. Nara, para a gente começar, eu recebi muito essa pergunta nos últimos meses, desde que a gente começou o PartnerCast, mas o pessoal chegava para mim e falava, Henrique, legal, gostei do conteúdo, mas faz sentido para minha empresa? É possível montar um ecossistema? Será que eu... E aí me veio muito isso. Toda empresa pode ter um programa de parceiros? É possível toda empresa construir um ecossistema? Como que vocês enxergam isso hoje do método Octa? Sim, Henrique, eu acho que de uma forma bem objetiva aqui, ou você é o protagonista, o orquestrador de um ecossistema, ou você é o elo de um outro ecossistema existente. Então, nenhuma empresa está isolada numa ilha sem relação com ninguém. Então, o teu papel no ecossistema, seja quando você é um orquestrador, seja construindo essas relações de uma forma um pouco mais protagonista, né? Então, definindo que tipo de produto vai, não vai, suas regras, políticas, time, ou você é parte de um ecossistema que já está existindo e da mesma forma você tem que entender qual que é o seu papel e como você maximiza essas relações, né? Então, para as empresas que querem construir essas relações, certamente, assim, hoje eu falo com bastante convicção que se você olhar bem, você tem muito potencial para construir relações de parcerias. Pô, será que não é uma empresa que você olha como concorrente, que você poderia estar otimizando um pouco mais essa relação? Ou como você explora melhor um fornecedor que eventualmente pode também te abrir outras portas? Qual que é o papel do cliente para a expansão dessa jornada? Não só ser um cliente, mas ser um cliente mais estratégico, porque não um parceiro também que vai te indicar outros negócios. Então, tem um pouco de mudar a lente aqui na hora que você vai pensar para essa forma ali, para essas teias ali que você tá construindo ao redor do seu negócio. Agora, achar que toda empresa vai ser uma Microsoft, uma Salesforce com 100 mil parceiros, aí não. Se esse é o objetivo, acho melhor tirar o cavalinho da chuva ali. Mas, certamente, pensar de forma mais intencional e estratégica em como as relações em volta estão sendo desenhadas, né? Legal, bom ponto. E aí, até conectando, né? Alguns outros pontos que me trouxeram, mas eu tenho um problema com a minha diretoria. Para mim começar, ainda tem muito essa visão até nesse ponto que você trouxe, né? Eu olho como um concorrente, não olho da forma que ele pode ser um parceiro.
E aí eu entendo que há muito uma necessidade de uma mudança cultural. Tanto a partir do Brasil, no mundo, você pega... Ah, não, ele é meu concorrente. Não, mas espera aí, ele pode ser meu parceiro. Como que você enxerga essa transição de, poxa, precisa vir da diretoria, precisa vir de C-level e cascatear isso pro time, essa cultura de parceiro? Como que vocês conectam isso hoje? Eu acho, Henrique, que essa foi uma das coisas que mais mudou meu olhar, assim, pensando em plural, quando a gente chegava numa empresa e aí... eu vou até... Nosso ICP de cliente era uma empresa de tech, Series A ali, que já tinha feito o primeiro modal de vendas diretas, assim, bem o playbook, e que estava construindo ali seu novo canal de aquisição e muitas vezes chegava na oportunidade de ter um programa de parceiros. E aí, qual que era o desafio que eu tinha quando eu entrava nessas empresas? Assim, era sempre um apêndice de uma área de vendas ou de uma área de marketing que ficava ali meio dando cotovelada para crescer esse espaço. E dificilmente você via mesmo às vezes o fundador ou o CEO falar, putz, tem um negócio de parceria aqui que a gente deveria estar olhando, mas... E aí era engolido pela operação. Mais um canal de aquisição ali no cantinho, né? Tem um indicador, tem uma pessoa que revende aqui. Então isso era uma coisa que acontecia mais no nível tático muitas vezes. E quando a gente começou a olhar para, de novo aqui, né, mudar essa lente para um ecossistema mais integrado, mais estratégico, com maior potencial de alavancagem, acho que tem alguns elementos que contribuíram para a maturidade das operações nesse sentido e a gente pode entrar mais à frente. Mas essa é uma pauta naturalmente estratégica. E aí, muito da nossa conversa aqui, quando a gente foi desenhar a metodologia, você tem N passos aqui que são de operação. Como é que eu treino melhor meu canal? Como é que eu monto o time? Como é que eu defino o incentivo de comissão? E etc. Mas tem um primeiro que a gente no método chama de um primeiro movimento, que é um movimento de arquitetura. Isso muda tudo quando a gente vai falar de subir essa pauta para um nível mais estratégico. Porque a arquitetura tem que vir do C-level, tem que vir de uma diretriz estratégica. E sem essa fundação de arquitetura, todo o resto você fica patinando. Então, você pode ter a melhor estrutura de enablement, pode ter o farmer, que é o cara mais incrível do planeta. Você pode ter a política de co-marketing mais incrível. Mas se isso não está alinhado com a estratégia e com a arquitetura da empresa, você sempre vai ficar muito frágil ali, vai ficar sempre disputando um budget. Então, assim, o nosso conselho, e até por isso que a gente, os nossos programas, eles focam na alta liderança, porque é onde a gente acha que dá a primeira pancada de impacto e de mudança de visão de negócios. Uhum. Então, é com quem a gente fala e tenta abrir, expandir a visão de negócio para falar, olha o que você tem de oportunidade. Aí, depois, a gente desce para como é que implementa, como é que faz, como é que não faz. Mas essa conversa, sim, tem que começar, ou mesmo que não comece, ela tem que subir rápido para um nível mais estratégico, se isso for ser um diferencial para o negócio e for investir. Se for criar um canal aqui de afiliados para ser 5% da receita, ok, né? Mas, a meu ver, e obviamente eu tenho um pouco de viés aqui, eu acho que é deixar dinheiro na mesa, pelo menos avaliar de forma mais estratégica essas oportunidades. E aí, um exercício que é bacana de fazer para levar isso de uma forma mais prioritária é voltar tão básico quanto o funil do cliente, né? A jornada do cliente, voltar para ele ali e falar assim, deixa eu olhar aqui e ver que oportunidades que eu tô deixando na mesa, porque eu não tô fazendo isso da melhor forma possível. Então, aonde que eu poderia estar melhorando a experiência do meu cliente ou do meu lead aqui, e eu poderia ter parceiros para destravar determinados gargalos. E aí, quando você olha para isso, fala assim, pô, tem uma oportunidade aqui que muitas vezes é uma oportunidade estratégica que vale a pena essa conversa se tornar uma prioridade, e aí depois como vai cascatear para as outras áreas facilita muito. Então, assim, para de fato extrair o potencial, isso tem que estar na alta liderança. Por isso que a gente bate muito nessa tecla aqui. Não, perfeito. E como você falou muito dessa arquitetura, e aí fica a minha curiosidade aqui. Como que vocês olham isso? Como que vocês apoiam nisso? E até o ponto de onde entra o parceiro? Poxa, uma empresa que já tem ali um programa rodando, normalmente, poxa, paga uma comissão ali por uma indicação, por um negócio fechado. Mas como que vocês trazem um parceiro para construir essa arquitetura? E qual é a importância dele nisso tudo, principalmente pro lado estratégico da empresa, né? Porque no final é ele que vai consumir o programa, é ele que vai, poxa, indicar porque tem um bom produto. Mas como que ele se encaixa nessa construção da arquitetura?
Boa. Eu não acho que sempre o parceiro vai ser a melhor opção. Como exercício, eu acho que as empresas deveriam forçar o raciocínio de se questionar se o melhor é fazer interno, se o melhor é fazer com parceiros para todas as etapas da jornada. Então, imagina que a gente já tem conhecido os 28 momentos de pré-compra ali na jornada do cliente. Se você destrinchar esses 28 e começar a fazer um exercício de vale a pena eu ter interno, vale a pena ter parceiro, vale a pena ter interno, você já vai falar assim, putz, aqui talvez tenha oportunidade. Obviamente, minha sugestão não é fragmentar a jornada em 28 tipos de parceiro antes, porque senão vai ficar todo mundo esquizofrênico aqui. Mas, assim, o que eu acho que é importante é olhar para essa jornada de diferentes ICPs. Então, você fala, por exemplo… Meu ICP são pequenas e médias empresas no Brasil hoje. Eu tenho uma operação redonda aqui, funciona, mas eu quero ir para o México. Pô, vale a pena para esse novo ICP que eu vou desenhar para essa nova região, eu ir sozinho ou eu ir com parceiro? O que é prós e o que é contras? Então, com base na jornada de cada um dos ICPs, você olhar para esses momentos de aquisição, geração de demanda no funil. Poxa, a gente tem escutado muito o desafio agora de mídia paga. Putz, tá crescendo CPC. Então, assim, essa conversa aí, o CAC tá subindo e os motores de busca mudaram e tal. Como é que eu gero mais lead? Então, vale a pena eu explorar programas de afiliado, de influenciadores, para me gerar demanda aqui? Pode ser que sim. Aonde estão eles? O que seria uma proposta de valor? Qual que é meu custo de aquisição? E aonde que eu poderia ser inteligente em aplicar esse recurso, trazendo outras pessoas para a mesa? Quando eu vou avançando na jornada, quando eu vou para o momento de compra, faz sentido eu ter um revendedor? Eu tenho complexidade da minha solução para isso? Não. Então… ir destrinchando esses diferentes momentos. Quando a empresa de tecnologia, muitas vezes eu tenho implantação, e às vezes são outros parceiros que melhoram a experiência do cliente como um todo. Então, para te dar um exemplo aqui que não está na nossa indústria de tecnologia, mas a gente teve em um dos nossos programas o dono de uma construtora, e ele falou, Nara, eu tenho assim… Aquele meio imobiliário, ele tem já os agentes ali, a imobiliário, corretor e tal, que são os players mais estabelecidos, a incorporadora dele. Ele falou assim, cara, tá rodando legal, assim, eu tô gerando lead, tô vendendo meus apartamentinhos aqui, tá tudo certo. Mas meu cliente é um cliente de alto padrão. Eu quero explorar meu ecossistema de parceiro com uma empresa que melhore a percepção desse cliente e eu vou trazer, por exemplo, parceiros de imóveis planejados. Então, qual que é o diferencial que eu trago para esse cliente quando ele entra no apartamento dele? Ele comprou comigo, eu tenho um parceiro homologado que vai dar um desconto para esse cara, mas ele já vai entrar no apartamento com o móvel feito, porque eu melhorei a experiência dele. Então, não é que eu trouxe mais lead, que eu trouxe mais venda, não sei o quê, mas eu melhorei a experiência do meu cliente. Então, quando você vai pensando essas diferentes etapas aqui, você fala, pô, talvez eu tenha uma oportunidade aqui. Ele podia fazer móvel, ele lá com a construtora, ele podia, mas, puta, não é expertise, não é onde eu sou bom, né? Para que eu vou desfocar? E aí vem a oportunidade de casar com outros exemplos. Então, acho que em cada indústria tem a sua particularidade. Quando você olha para o cliente, o que eu poderia estar entregando mais diferente, mais rápido, mais eficiente, melhor? E será que faz sentido eu ter dentro de casa ou ter parceiros para compor isso aí? Né? Não, incrível. Você falou, eu lembrei de um exemplo que eu li num artigo uma vez no LinkedIn de uma empresa que produz as placas solares. Uhum. E o quanto elas cresceram em ter como parceiros implantadores, que eram pessoas que instalavam essas placas. E aí eles aumentaram em mais de 100% ali, ano contra ano, só por ter essas pessoas instalando aquelas placas deles. Então, isso conecta muito. E o foco hoje é a experiência. Então, eu gostei muito do que você trouxe de você conhecer o seu ICP para você entender onde o seu parceiro se encaixa melhor. Hoje, como que você vê o desenho do IPP, que a gente ouviu falando hoje, né? O Ideal Partner Profile. Como que você conecta isso junto com o ICP? Poxa, eu já tenho o meu ICP hoje, mas como que você conecta isso para trazer esse parceiro que vai complementar? Tem dois ângulos aqui e a gente nesse processo agora de tentar ajudar da forma mais inteligente as empresas a implementarem, a gente está sempre num debate com o Tico e Teco aqui, tentando achar qual que é a melhor resposta para essa… Porque eu acho que a audiência aqui já está conscientizada da importância de eu definir um bom perfil e etc. Sim. E aí eu acho que até tem um episódio que vocês aprofundam bem sobre isso, né? E aí, quando a gente olha para
talvez tenha dois ângulos aqui. Um que é mais relacionado a critérios, e aí vai para toda aquela linha de scorecard. Então, quando eu olho para critérios técnicos, comerciais, de serviço, poxa, tem que ter uma base de clientes X, tem que ter uma estrutura de vendas. Então, eu tô olhando critérios de uma forma mais pontual aqui. Eu acho que é sempre importante você ter a hipótese, criando as réguas ali para fazer uma avaliação antes desse parceiro entrar no programa, né? Nessas etapas prévias de seleção. E depois, como é que eu acompanho com alguns indicadores o engajamento dele. Então, assim, ele está participando do treinamento, não está, etc. Mas tem uma conversa também que sobrepõe essa questão de critérios, que é a performance do parceiro. Então, é muito difícil, porque é diferente de um cliente. Quando um cliente, você fala, eu defini meu ICP, e o cliente comprou, e você tá… ele comprou de você, ou tá fazendo uma assinatura… Você já está sendo remunerado ali pela performance daquele cliente. Obviamente, você tem que acertar o ICP para aumentar a retenção, não ter churn, etc. Mas a relação com o parceiro, quando você traz um parceiro na tua hipótese de PP, pode ser que ele não venda nada. Pode ser que ele não faça nada, né? E você só gastou tempo e dinheiro com ele e não monetizou nada. Um contrato de parceiro não significa absolutamente nada. Então, é bem importante cruzar essa parte do perfil de parceiro e muito do que se fala o potencial. O cara tem um super potencial, tem uma base enorme. Esse cara tem muito potencial de me trazer negócio. Com a performance, de fato. E você, dentro da operação, você conseguir criar mecanismos de que é quase como o IPP é uma hipótese, né? Cara, eu tenho essa hipótese aqui, vamos começar e ver onde vai. Mas a performance é, de fato, o que vai ditar se esse cara é bom ou não. Porque tem N razões que pode ir para um lado ou para o outro. Então, eu brinco, putz, na RD, ontem eu fui num evento da Endeavor lá. Eles têm um processo de seleção que é o processo de empreendedor Endeavor. O que eles avaliam? Avaliam um monte de coisa do negócio, né? Se o negócio vai crescer, métricas, ética, blá, blá, blá. Mas eles avaliam também o empreendedor e o brilho no olho que ele tem de fazer crescer. Então, um programa de parceiros tem muito disso. Qual que é o perfil de parceiro ideal? Aquele que o empreendedor tem sangue no olho, apostou naquilo lá e vai fazer crescer. Só que é super subjetivo. Você não pode falar isso para sua equipe, vá atrás de parceiros que… Não dá, né? Não dá. Mas tem um que é ali de tentar acertar o tom em relação a isso. Então, eu acho que o IPP, ele parte de uma hipótese que tem que ser estruturada para maximizar a chance desse cara dar certo, para você conseguir identificar onde você tem que treinar e etc., com base no perfil de cliente que você quer trabalhar. Então, mas depois disso, o jogo não tá ganho, né? Não é porque você trouxe o parceiro dentro daquele IPP, uau, check aqui no perfil. Aí só começou, né? Você tem todo um trabalho ali dentro do IPP de cruzar essa relação com o que ele vai performar de fato. E isso é super importante para a saúde do programa. Então, acho que IPP é importante porque ele é um norte, mas ele não resolve o programa sozinho, né? Então, melhor ter do que não ter, mas cuidado de achar que, putz, desenhou a hipótese e parou ali, né? Eu acho que é super importante olhar isso e criar mecanismos. Poxa, não performou em 3 meses, não sei o quê. Você vai criando esses mecanismos que, de fato, ele tem que entregar para poder justificar, né? Não, perfeito. E aí eu já queria conectar num outro tópico aqui. Como que você olha produto? Igual você falou da construtora. Poxa, se o cara entra na casa num apartamento que ele acabou de comprar, chega lá, poxa, tem um vazamento, tá quebrado. Ele já não vai ter uma boa experiência. Você entra um móvel planejado e ele abre a porta ali de um guarda-roupa, por exemplo, e tá com problema. Já não tem uma boa experiência. Na parte de tecnologia, a gente sabe que muitas vezes o nosso parceiro, ele tá olhando para produto. Esse produto resolve a dor do cliente dele. No final, a gente quer resolver a dor do nosso cliente. Como que você olha a importância de produto e o quanto ele impacta na construção do ecossistema? Estudo. Produto, assim, primeiro, você não pode atrapalhar o que o parceiro já tá fazendo sem você, né? Às vezes o cara tá fazendo lá, tá fazendo manual, então ele tá fazendo. Então, você coloca seu produto para resolver tudo e ainda mais atrapalha. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Hoje em dia… a gente tem visto uma velocidade muito maior no desenvolvimento de produto por toda a agenda de IA que está vindo. E isso também muda um pouco a validação dos empreendedores com o produto para levar para o cliente. Então,
eu voltando lá, o que eu estava falando de, putz, eu primeiro construí meu primeiro modal de vendas, validei meu produto, fiz o Product Market Fit, tenho, né, os ciclos estavam muito mais alongados em validar o produto e ter uma solução. Falar assim, não, agora, olha, eu tenho uma solução, meus clientes estão usando, e aí vamos para a próxima etapa de achar um outro canal. Com essa agenda muito mais acelerada, é difícil você ter um diferencial de produto por muito tempo. Porque você desenvolve hoje, amanhã estão te copiando. Então, essa velocidade, ela está muito mais acelerada. Então, a agenda de parceiros também, ela veio muito mais cedo nas empresas. Porque o diferencial dessas empresas, o que vai ser? Dado é um grande diferencial. E parceiros são uma excelente forma de você ter mais dado, né? Porque em vez de você ter um cliente, você pode ter um parceiro que tem N clientes. Exato. Então, ele acelera essa busca por dado aqui e você consegue melhorar o seu produto em cima de dado. Então, essa agenda de eu acho que tem casado muito bem com as empresas trabalharem com o ecossistema cada vez mais cedo, com essa visão mais integrada. Agora, se o produto não funciona, se o produto, realmente dá dor de cabeça para o parceiro, assim, isso é passo zero para resolver. Eu recebia muito uma pergunta, que eu acho que agora diminuiu um pouco, mas eu acho que é na mesma linha de… Eu preciso ter uma versão do meu produto para o parceiro, né? Porque às vezes eu preciso ter algum tipo de adaptação quando eu vou para o mercado. Como tese, como MVP, que é um pouco do approach que eu gosto de ter nessa área, porque assim, testa e depois você vai melhorando. Você não pode ter uma coisa que impeça o seu parceiro de operar e de trabalhar na natureza do negócio dele. Então, vamos pegar, sei lá, um exemplo de contadores. Contadores têm um monte de cliente ali na base. A minha solução é para resolver a vida do contador e os clientes deles vão ser clientes em comum. Se o contador não consegue ter um login e acessar as várias contas, ele não consegue prestar o serviço dele. Então, isso é uma funcionalidade para parceiro, mas que é primordial para o cara conseguir operar. Se ele precisa ter um dashboard integrado de todos os clientes e tal, aí eu acho que já entra no nice to have, não precisa ser num primeiro momento. Então, eu acho que se a gente atende aquele CP em comum, né, empresa e parceiro, atendem o mesmo CP, o produto está minimamente estável, entregando o que se promete, você não precisa, num primeiro momento, ficar pensando em soluções mirabolantes para o parceiro muito complexas, porque isso, inclusive, te desfoca do desenvolvimento do produto para o cliente final, né? É sempre uma batalha ali de recurso no desenvolvimento. Então, essa é uma coisa. Agora, você também não pode lançar um programa de parceiros que não é minimamente viável o parceiro operar dentro daquelas condições. Então, eu acho que ali é uma parte saudável. Agora, sempre a sua oferta, né, seja produto, seja serviço, mas a oferta, de modo geral, tem que estar redonda. Senão, você vai escalar problema. E aí, assim, o feedback ruim corre muito rápido, né? Então, depois você tem que correr 20 vezes. E os parceiros se conectam, né? Se conversam ali, falam, poxa, eu tô com esse problema. Pô, estão fazendo isso comigo e com você. Então, vai ter que correr 20 vezes ali mais rápido para suprir. Boa. Um ponto que eu queria conectar com isso é como você falou muito do parceiro, ele tem o dado, né? Ele tem informação. E muitas vezes o cliente vai falar muito mais com ele do que com a empresa diretamente. Como que você vê o time de parcerias estruturado para coletar esses dados? Como que você vê essa conexão entre um bom relacionamento, o processo, IA agora que está muito em alta? Como que você vê isso aplicado no dia a dia, por exemplo, num time de parcerias? Um head que está aqui nos ouvindo, como que ele conecta melhor isso para o time dele extrair os melhores dados do parceiro? Eu acredito que dado… Você tem, principalmente hoje em dia, você tem uma infinidade e você corre o risco de ficar buscando dado, tendo dado e não conseguindo fazer nada com aquilo, né? Então, quando a gente volta para aquele ponto da arquitetura… eu acredito que quando a gente pensa em ecossistema, as coisas têm que estar muito bem encadeadas para facilitar o direcionamento e entender o que é a aplicação do valor daquela estratégia. Então, quando a gente volta para a arquitetura aqui, a gente consegue simplificar pelo modelo de parceria que você vai adotar, qual métrica que eu quero impactar. Então, você vai definir 1, 2, 3, que são aquela estratégia. Eu quero aumentar meu volume de lead, eu quero aumentar a aquisição de cliente, eu quero aumentar o NPS de satisfação. Aquela é o North Star que você deve ter o direcionamento.
com base naquela métrica principal, que é a razão pela qual a gente tem esses parceiros, e pode ser mais de uma, né? Então, na RD, as agências têm um papel de trazer o cliente e manter o cliente ao longo da jornada. Você pode ter mais do que uma, mas você vai ter ali esse conjunto mais sucinto do direcionamento. Você define mais 2, 3 KPIs, que é o que você pode compartilhar com o seu parceiro, mas que eles são principalmente uma natureza de indicadores e de lead indicators, né? Que são os indicadores que vão dizer, pô, eu quero fazer 10 vendas, mas eu sei que para eu fazer 10 vendas eu preciso gerar 100 leads. Então, assim, se eu tenho 5 leads, eu não vou chegar nas 10 vendas. Então, mas que o time consiga, beleza, a gente tem que ir para cá, esses 2 ou 3 indicadores me mostram que eu tô no caminho ou não tô no caminho, e a partir daí definir um plano de ação que pode ser interno ou pode ser compartilhado com o parceiro para chegar lá. Mas eu não passaria, para quem tá, né, na operação ali, eu não passaria muito, a não ser que você tenha uma tese para fazer um projeto, então, putz, eu vou tentar correlacionar aqui educação, enablement e onboarding com a performance. Então, assim, eu vou fazer um projeto. Minha hipótese é que parceiros que fizerem esse programa aqui de aceleração de vendas vão conseguir aumentar a geração de leads, que é um indicador, que é um ponteiro que a gente quer mexer. Então, para esse projeto, a gente vai fazer webinar, treinamento, vamos dar um incentivo extra e tal, e vamos ver se a gente mexe no ponteiro. Então, eu acho que hoje as pessoas tendem a complicar um pouco demais pela quantidade de acesso de dado, ou gastar muito tempo e uma energia procurando dado que, mas eu vou ficar correlacionando se o parceiro que tem entre 2 ou 3 vendedores na equipe tem uma taxa maior de... Será? Precisa disso agora, né? E às vezes a própria pergunta anterior do perfil do parceiro, eu acho que às vezes as empresas gastam muito tempo tentando definir, assim, acertar na mosca se ele... mas a estrutura ótima, o cara tem que ter um sistema A, B e C. Tem a base que eu quero ali, será que precisa ir tão a fundo para começar, né? Porque eu acho que pode tornar mais complexo, pode correr o risco de você gastar muito tempo, muita energia para ir atrás daquela informação, pode estressar a equipe e pode desfocar do que realmente importa. Cara, o que realmente importa do parceiro é se durante os 3 primeiros meses ele me trouxe venda ou não. Se ele tem 2, 3 ou 4 vendedores, pelo menos um a gente viu que tem correlação, tem um vendedor dedicado, tem correlação. Beleza. Agora, né, não pode ter 4 vendedores e não vender nada, né? Não faz sentido, né? Exatamente. Eu queria... Não é muito polêmico, é um assunto polêmico talvez, mas essa semana uma grande empresa global, ela demitiu parte do time de parcerias. Boa parte desse time. Entre a justificativa era reduzir ali a cadeia e automatizar com IA. Então, um parceiro teria muito mais um relacionamento com a empresa com IA. Como que você vê essa parte do relacionamento? Poxa, faz sentido... Estamos muito na onda, no hype da IA para tudo, mas faz sentido matar, entre aspas, o relacionamento com o parceiro e trazer uma IA para esse tipo de relacionamento, porque no final, se ele tem uma dor, ele vai trazer... Ele quer falar com alguém, ele quer compartilhar aquela dor. Trazer aquele problema, vamos resolver junto. Porque no final é isso, construir, né? Mas como que você vê esse movimento da IA dentro da construção de ecossistema? Eu acho que vale para todas as áreas, porque é um grande ninguém sabe, né? Então, todo mundo que fizer uma previsão aqui, porque ninguém sabe onde vai chegar e como vai chegar. Agora, o que eu acho, eu vi o Bill Gurley falando uma frase que eu acho que ela resume bem. O que a gente sabe é que tanto na versão pessoal quanto na versão profissional, você tem que ser a melhor versão AI-powered que você possa ser, assim. Eu acho que a melhor opção de você segurar a sua cadeira é você realmente ser powered by IA para fazer o seu job ali que você tem que executar. Também não tem conto de fadas aqui, né? Onde tem espaço para ganho de eficiência, a Amazon ano passado foi o primeiro ano que não aumentou o tamanho do número de funcionários, né? Então, e continuou crescendo. Então, por que eles iam aumentar o número de funcionários? Se eles continuaram crescendo e não... Tem que olhar os indicadores, experiência e tal, nunca é só isso, mas tem, sem dúvida, funções ali que você tem formas mais rápidas, mais fáceis e melhores
de fazer. E aí é isso que eu acho que o AI Powered faz diferença, assim. Então, você tem que fazer isso melhor com IA, né? Se a IA tá fazendo melhor que você, aí você tem um problema. Então, eu acho que tem uma questão até cultural do relacionamento. Então, determinadas regiões valorizam mais, menos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente é um país que gosta de se relacionar, não é tão autodidata, gosta de falar com alguém, a cultura do frentista ali, né? E aí, eu acho que a gente tem essa questão de proximidade, ela tem um valor maior. Em outros lugares não tem tanto valor ali, o cara só quer tirar a dúvida dele, ele vai na central de ajuda, no fórum, e aí talvez alguém ali não tá gerando tanto valor. Então eu acho que tem uma questão aqui, não tem muita mágica, e o tempo vai dizer se o parceiro gostou ou não gostou. Eu acho que tem um pouco disso. Agora, a dinâmica, né, eu acho que tem aberto oportunidade para os próprios parceiros dentro do ecossistema posicionarem as suas ofertas de forma diferente. Então, quando a gente olha para tipos de parceiro, por exemplo, parceiros de integração, de API, ou que desenvolviam soluções customizadas e tal, muitas vezes o IPP desse parceiro aí era um cara muito técnico, que tinha uma estrutura de desenvolvedor, de programador e tal. Hoje, não necessariamente. O cara que tem uma consultoria, presta um serviço e tal, de repente ele já está fazendo uma aplicação técnica ali, ele já está resolvendo mais uma dor para o cliente, ele já está plugando mais um app na sua plataforma. Então, eu acho que a IA tem possibilitado novas formas de se fazer parcerias também para perfis diferentes. Isso eu acho que é uma oportunidade legal para as empresas que querem incentivar esse tipo de comportamento dos parceiros. Também falar, esse cara não precisa ser técnico hoje para ajudar a complementar a minha oferta, a minha solução, né? Achei legal que você falou a cultura do frentista do brasileiro, né? E ontem eu estava lendo uma matéria que o Brasil é o país que mais está usando IA. Então você vê o quanto que a gente, por mais que a gente goste de relacionamento, tá na mesa, conversar, também a gente tá usando muita IA para isso. Na parte de processo e relacionamento ainda, né? Porque eu gosto muito desse assunto. Como você vê ali de ter um parceiro próximo? Tipo, touch points que eu tenho que ter com o meu parceiro. É muito disso, tipo, sentar, tomar um café, conversar. Como que vocês, dentro do estratégico, olham para isso para trazer o parceiro mais para próximo? Bom. Seja em eventos, em enablement, trazer o parceiro para dar um treinamento para outros parceiros. Como que vocês enxergam a importância dele, além de gerar um resultado e ganhar uma bonificação? Mas ele também ser parte da construção. Eu acho que é super relevante, Henrique. Eu até me lembrei aqui que semana passada eu assisti um webinar bem interessante de AI e aplicação de programa de parceria, ecossistema, e tiveram dois tópicos ali, foi uma tarde de vários vídeos, 2 tópicos, assim, que eu acho que no enablement que você falou, ilustraram bem, assim. O cara tava falando como ele fez uma estratégia de enablement do zero no programa de parceria dele, só no Notebook LM. Então, ele jogou tudo que ele tinha de material, de página de preço, de não sei o quê, de conteúdo, e fez 3 prompts ali pro Notebook LM e entregou aquilo para os parceiros tão pronto quanto isso em 5 minutos. Então, você imagina que você tem uma estrutura de, 10 pessoas fazendo onboarding. Então, ele colocou ali. Eu até fiquei curiosa para experimentar, mas assim, isso muda radicalmente. Dica aí, pessoal. E o outro foi a questão de vídeos para enablement. Então, o cara tinha uma plataforma, acho que chama Sinestesia, uma coisa assim, que faz avatar, treinamento e conteúdo. Então, ele defende muito conteúdo e enablement para parceiro em vídeo. E daí, a quantidade de multiplicação de conteúdos em formato de vídeo que essa plataforma permitiu fazer. Então, eu acho que para enablement, eu acho que tem ferramentas muito poderosas de AI que, com certeza, vão impactar. Mas daí eu não acho que elas conflitam tanto com o relacionamento. Porque é difícil a pessoa que está indo em relacionamento com o parceiro, né? O farmer, agente de conta, account manager, qualquer seja a nomenclatura ali, ele ter tanto conhecimento profundo quanto uma base estruturada de conhecimento. O que ele pode ter de diferencial é o que você falou, é o relacionamento. Às vezes você tem muitas vezes o parceiro, ele é o empreendedor que tem as dores dele, o cara não tem com quem falar, então ele tem a dor do negócio, ele tá com problema com o sócio, tá separando a mulher, sei lá, né? Então, você vira quase um psicólogo ali do parceiro também, né? Então, esse relacionamento não vai substituir nunca, né? E isso aí não vai. Então, assim, entender aonde gera valor para customizar bem a estratégia. Falar assim, eu tenho aqui
uma coisa mais genérica e ampla que foi criada, né, mais no no-touch, muitas vezes por IA. Depois a própria IA pode te dar a customização pelos dados, falar assim, amigo, aqui é um plano de vendas, aqui é como está a sua performance hoje, mas a forma que você vai entregar para o parceiro pode ser uma construção conjunta, né? Você pode pegar tudo isso e ainda sentar com ele, tomar um café e falar assim, isso que eu tô vendo, como é que você pode, que você acha que dá para melhorar ou não aqui, etc. Então, acho que dá para fazer essa construção conjunta. Isso no one-on-one. Agora, assim, eu vi de uma forma muito consistente na RD, a comunidade, o movimento, o branding e tal, ser um baita de um diferencial competitivo e uma barreira para competidor de fora, né? Então, esse é o intangível. E aí, o intangível tem muito valor. Hoje, a gente já sabe por N pesquisas que muitas vezes o comissionamento não é o maior atrativo para o parceiro. Eu escuto muito isso. Assim, depois a gente pode mandar pro pessoal, tem dado atualizado aí desse ano, mas… eu acho que comissionamento estava entre terceiro ou quarto, né? Então, você tem a forma de gerar receita, gerar receita por meio de desenvolvimento de outra ampliação do portfólio, geração de leads direto, participação de fóruns, comunidade, treinamento. Então, assim, eu acho que essa questão, ela tem os dois lados muito legal. Na RD, a comunidade de agência fazia os negócios das agências crescer muito, trocando entre eles, sendo um hub que fomentava esse tipo de coisa. E aí eu acho que é muito insubstituível, pelo menos o que eu vejo hoje, essa troca. E aí eu acho que isso está muito alinhado com uma visão de ecossistema ser uma barreira competitiva invisível, né? Então, você cria esse negócio meio… eu sou parte disso, pode vir outro concorrente, pode ter preço mais baixo, pode ter, às vezes, uma funcionalidade ou outra, mas essa coisa do movimento, da barreira invisível e tal, ela é muito poderosa, né? Então, acho que aí entra a pitadinha de cada um ali para criar esse ambiente nos seus negócios. Eu já ouvi muito disso dos parceiros, né? Poxa, cara, eu não quero comissão. Comissão, se tiver, legal, deixa aí, uma hora eu resgato, mas me importa muito mais o cliente. Você tem cliente para me indicar? Você tem ali… você vai aumentar a minha base? Você vai me dar visibilidade? Eu vi um artigo uma vez, isso, né? Mas falando muito mais para colaborador. Os colaboradores da empresa ali, eles estavam mais preocupados em ter visibilidade dentro da empresa do que aumento de salário. E a mesma coisa a gente aplica com os parceiros, como você trouxe, né? E a gente só sabe disso de um jeito, perguntando pros parceiros. Perguntando pros parceiros. A gente fica fazendo N programas complicados, com regras, com não sei o quê, com incentivo. Mas, tipo, você parou e perguntou se é isso que ele quer, né? Exato. Acho que foi o terceiro episódio que a gente fez. Eu convidei uma parceira, que já tá comigo há um tempo já. Ela veio, trouxe super a visão dela. O que importava pra ela, ela falou, o que me importa é marca. Eu quero fazer o meu nome da minha empresa conhecido. Porque aí eu sei que eu vou ganhar em aquisição de cliente, o que você falou agora, o intangível. E muitas vezes a gente esquece de perguntar pro parceiro, o que é intangível para você, para mim agregar no meu programa, né? E aí, nesse intangível, como que vocês olham para conectar isso dentro da arquitetura, do estratégico, do processo? Porque a gente, muitas vezes, tem que trazer algo, vender algo que não vai medir. Se você não mede, como que você prova o resultado? Como é que você prova que isso está ajudando a empresa a crescer, está fortalecendo o ecossistema, comunidade, igual você falou, né? Poxa, na RD ali, todo mundo se conversava e eu imagino que devia trocar negócio entre eles. Pô, esse cara tá fora do meu ICP, quer? Quero. Como que vocês trabalham com isso? Eu acho que tem uma percepção de valor que ela é mesmo intangível ali, né? Mas a conversa aberta com os parceiros é uma coisa que é super subestimada. E muitas vezes, felizmente, a gente está tendo no mercado mais referências, mais dados, mais o que, mas assumir isso na implantação dos programas, eu acho que é um grande erro, né? A gente fala de fazer o mínimo produto viável ali, de mínimo programa viável, para você, a partir dali, ir entendendo e iterando. E só tendo a conversa, sentando a bunda e falando com o parceiro 1, 2, 3, cara, me conta do teu negócio, o que é valor, como é que você ganha dinheiro? Porque… essa pergunta de como você ganha dinheiro e qual que é a essência do negócio dos parceiros, ela muda muito essa relação de valor. E as empresas, muitas vezes, assumem que o programa de parceria que você desenhou vai mudar a essência do seu parceiro. E não vai, né?
Aliás, pode ser que mude de um ou de outro, mas de forma mais ampla, não vai. Então, quantos programas você já viu de gente querendo fazer contador vender solução? Ah, mas eu vou dar treinamento de venda, eu vou colocar uma equipe de venda, eu vou dar incentivo, não sei o quê, vou dar comissão X, Y, Z. Cara, não tá na natureza do negócio, né? Então, pode ser que 1, 2, 3, né? O Lombardo já falou esse case da OMI 500 vezes, né? Então, acho que todo mundo aqui já tá ciente, mas você pode ter 1, 2, 3 contadores que vão ser bons vendedores, claro, né? Toda regra tem exceção. Mas, de modo geral, você basear a sua estratégia, a sua arquitetura ali, pensando que você vai ter um parceiro que vai ser responsável por gerar a demanda e vender, não vai acontecer. Então, cada parceiro, cada negócio, cada segmento tem a sua essência, que é a forma como esse cara opera. Pode ser que o seu programa seja uma ferramenta para ele evoluir, fazer mais serviços, integrar mais produtos. Tudo isso, né, faz parte da jornada de você apoiá-lo. Mas a essência do negócio dele é muito difícil de mudar. Então, se você não vai a fundo para entender qual que é a essência do negócio de cada um, você não consegue entender o que é percepção de valor. E aí, você não consegue entregar nem o tangível, nem o intangível. O que acontece é que a gente vê muito programa vanilla, assim, né? O genérico, o nível, sei lá, prata, bronze e ouro, comissão progressiva, 2, 3 treinamentos né, e aí fala, parceiro tá desengajado. Porque não é um negócio que o cara olha ali e fala, ok, se fizer sentido, mas ir a fundo na parte de conversar, de trazer para perto, de fazer conselho de parceiro, de fazer survey, aí sim eu acho que é muito poderoso a questão do relacionamento, é você realmente tá aberto a pensar na complementaridade das ofertas que você vai ter com o parceiro. Aonde vocês podem ser complementares, aonde que são convergentes, aonde tem conflito também, né? E aí você cria realmente uma percepção de valor que ela é mais poderosa. Fala assim, cara, eu posso te ajudar. Isso aqui eu tenho dentro de casa e eu consigo te entregar. Essa base aqui eu consigo te entregar. Pô, eu sou bom no Enterprise, mas eu tenho essa base Simbi que você pode tocar aqui. Eu tenho muito conteúdo, mas não tenho vendedor para ir lá distribuir. Né? Daí você consegue ter uma conversa mais aberta e sair do óbvio, né? Então, assim, meu conselho aqui é escutar e tentar fazer essa avaliação de fraquezas, fortalezas, oportunidades e ameaças aí em conjunto com o parceiro, que vai sair mais coisas da essência do que só do genérico. Perfeito. E é bom que você sai muitas vezes de cima, né, de uma opinião de alguém e escuta quem na ponta, no final, vai vender, implantar o seu produto, né? Nara, eu gosto muito de ir numa linha e os insights que você trouxe, incrível, ajuda super, mas eu também gosto de o que deu errado. O que você já viu a empresa fazendo que deu errado na construção do ICP, do IPP, de um programa de parceiros, igual você falou, né? Vou construir, vou fazer um negócio. Poxa, aí acaba fazendo um negócio muito simples, que não é atrativo e não dá resultado e depois disso que não funciona. No e-commerce a gente vê muito isso, né? O cliente vai, vou abrir uma loja virtual. Ele abre e não vende, em uma semana ele fala, não funciona, desativa. Então, como que você vê os erros que as pessoas que você já atendeu ali, esteve junto em empresas, que, poxa, deu errado. E até para quem tá nos ouvindo, né? Eu gosto muito de trazer isso, porque às vezes a pessoa pode estar lá cometendo esse erro, tá olhando muito a parte de cima no estratégico, esquecendo de ouvir o parceiro. Mas quais os erros que você já pegou assim, que você fala, isso aqui matou o programa? Eu acho que tem essa questão que a gente bateu bem da arquitetura. Então, os programas nascendo meio patinho feio ali e sem uma métrica definida que não vai também não vai colocar ele na cadeira certa. Então, se eu quero, eu tenho um vendedor ali que está falando com 2, 3 parceiros para gerar lead, mas a métrica de lead é do marketing. Então, sabe, essa disfunção ali organizacional que tem muito a ver com arquitetura e com governança. Então, eu acredito que se é uma alavanca estratégica dentro da empresa de vocês, independentemente se quem está ouvindo é o founder, é o head de parceria ou é analista, é construir uma tese que sustente as prioridades estratégicas do negócio e ir cascateando. Se for uma coisa enxertada ali, né, e mesmo que, né, na essência, se você perguntar a maior parte dos programas, o que as empresas querem com o programa de parceria? Ganhar mais dinheiro, gerar mais receita. Então, assim, e tá normal. Tudo bem com a tese ser essa. Provavelmente mas aí descer um nível e falar ganhar mais dinheiro em qual parte, em qual ponta e que dinheiro. Então, acho que essa é uma primeira coisa que tem que estar muito bem alinhada para não gerar expectativa errada.
Tem uma expectativa errada de tempo também das coisas maturarem. Então, eu acho que aqui, assim, tem coisa que… É o que falam, né? Que 9 mulheres grávidas não fazem um filho em um mês, né? Então, assim, tem coisas que tem tempo para maturar, né? Por mais que você tenha recurso, consiga acelerar ali, incentivar um monte de coisa, né? Tem coisas que você tem que quebrar a cabeça, escutar e voltar. Então, se a expectativa não faz. Semana passada, a nossa vendedora estava falando que falou assim: não, chegou uma mulher aqui, falou que o board dela deu 2 meses para ela colocar um programa de parceiro no ar, gerando receita. A gente pode ajudar? Eu falei: não, não podemos ajudar. Não tem o que fazer. Nem a gente, nem ninguém que eu conheço. Mas as coisas demoram tempo para maturar quando bem feitas. Dá para ter uma tese de programa em 10 meses? Dá, claro. Vamos estudar, vamos olhar, vamos construir. Dá para eles estarem gerando resultado? Putz, até dá, se for um milagre ali, acertou a mão do parceiro de primeira, que tava uma base para tombar. Mas não é a expectativa correta, né? Sim. Então, as empresas que colocam essa expectativa muito, muito cedo também, eu acho que tem muita frustração nesse sentido. E aí, o que cascateia, né, Henrique, assim, fica o ovo ou a galinha. Porque aí, se não deu resultado em 2 meses, daí desprioriza, não coloca alguém dedicado. E daí você não sabe se não funcionou porque você não colocou dedicado. Produto ou porque não prioriza. Então, eu acho que essa cascatear ali, eu acho que é super importante. E tornar simples no começo. Hoje, o que eu falei ali, a gente tem mais recursos. Você pode criar vários níveis. Você pode, fazer o cara, né, tem que vir, não sei o quê, dar 3 pulinhos, 3 cambalhotas, muda de nível, daí volta pro nível. Assim, fica complicado do parceiro entender, fica complicado de implementar dentro de casa. Quando você vai fazer uma primeira versão do programa, dificilmente vai ser aquela linha 10 do programa de parceiro ali que vai fazer o cara de fato mover. Faz 2, 3 incentivos bem pensados, depois de escutar o parceiro. Deixa simples, aprende e vai para a próxima fase, uma forma mais robusta, mais customizada. Então, só criar 3 níveis cheio de coisa ali, as pessoas às vezes acabam se implementando. O programa bom é que o parceiro consegue falar pro outro em uma frase ali. Ele fala assim: cara, eu ganho dinheiro fazendo A, B e C, por isso vai. Todo X. mundo entendeu, né? Uhum. Aí entra nos pormenores ali. Então, acho que isso… E uma outra coisa, que daí não tem muito a ver com isso, mas é que… Eu tive uma conversa recente que eu acho que também, às vezes, tem relação com essa percepção de valor. Muitas vezes a gente desenha um programa para juntar 2 empresas, né? Então, empresa A com empresa B tem essas oportunidades de fazer parceria, mas esquece que cada uma dessas empresas é composto por um time de pessoas que estão lá na ponta e que, se você faz um benefício que fica só CNPJ com CNPJ aqui, a pessoa que está na ponta, que é quem vai vender lá, quem que vai implementar, não tem incentivo, ou não entendeu direito por que ele tem que fazer aquilo. Ela não prioriza, né? Ela não prioriza. E daí você fala: não, mas eu tô pagando 50% de comissão. Pra quem? Pro dono da empresa. O vendedor que tá lá na ponta, o Sesc que tá lá na ponta, não tá vendo aquele dinheiro, não tá vendo nenhum incentivo, está tornando a vida dele mais difícil, que ele tem mais uma coisa para vender. Então, cuidar bem, da mesma forma que a gente faz esse cascateamento da arquitetura, da estratégia para os times, isso também tem que acontecer no parceiro. Então, a gente está fazendo um programa aqui que é estratégico para a empresa, que tem essa complementaridade para os clientes e tal, e o time vai operar dessa forma, né? Com esse incentivo. E aí tem um monte de detalhes ali, né? Que às vezes não pode incentivar, não dá comissão, mas tem formas também de fazer… que daí eu acho que é mais inteligente. Não, perfeito. Eu gostei de um ponto que você falou, dessa urgência do programa dar resultado, né? Hoje, como que, para você, qual que é um tempo saudável para, testar, evoluir, fazer teste AB, a maturação e escala? Como que vocês enxergam esse tempo? Difícil, né? Eu sei. Depende, que a resposta genérica aqui, mas quais fatores que ela depende aqui? Depende de recurso. Então, assim, eu não acredito em nenhuma iniciativa de parceria que não tenha alguém dedicado para começar. E aí, que perfil, senioridade, daí é quase que um outro podcast aqui. Mas de uma forma mais simples, alguém dedicado, porque dorme e acorda pensando nisso. Então, ter alguém dedicado para olhar para isso, construir essas premissas, aí vamos olhar para a construção de um programa como um projeto. Dá para a gente ter uma hipótese em 1 mês, 2 meses? Acho super viável, né? Testar, entender, fazer uma tese.
E aí, ir para mercado, muitas vezes, é onde as empresas travam e aí o depende entra com mais força. Depende se meu marketing vai publicar na página. Depende se eu vou ter um evento da empresa no final do ano para poder divulgar. Depende se… Daí entram as variáveis de lançamento de um programa, que pode ser mais ou menos, maior ou menor, falar só… Pô, já tem uma base aqui de parceiros que ficou meio esquecida, eu vou começar reativando esses parceiros aqui para fazer um comunicado e tal. Então, acho que assim, pensar num projeto de construção, perto de 1 mês, 2 meses ali, para você ter as coisas mais sólidas ali, um primeiro onboarding, um treinamento, quais materiais você tem que levar para o parceiro estar minimamente capacitado para operar, eu acho que é um horizonte legal. Quanto ele vai performar, também depende do seu ciclo de vendas, né? Então, assim, se ele for vender… Tem um ciclo de vendas de 6 meses, não adianta achar que mês que vem o parceiro está vendendo, né? Normalmente, 1 vez e meia, um ciclo de vendas, né? Porque você tem que o parceiro entrar, treinar e tal, mais o tempo que ele vai demorar. Então, olharia para esse horizonte. Assim. 6 meses, 9 meses. Olhar bem assim. Boa. O importante é nesse caminho olhar os indicadores, né? Perfeito. Daí, total. Conectar bem os dados ali, né? Olhando para o cenário nacional, global, como que você vê ecossistema, parcerias? A gente falou um pouco aqui de IA, mas eu ouvi muito, principalmente pós-NRF, nossa, a IA vai dominar o varejo. Mas como que você vê ecossistema para empresas, para quem quer realmente escalar nos 5, 10 próximos anos aí, tudo isso conectado? Igual você falou, né? Poxa, uma empresa, no começo, uma empresa que não tem um ecossistema, ou você dita as regras, ou você está consumindo alguma regra. Como que você vê os próximos anos de ecossistema, de parcerias, dentro do mercado como um todo? Olha, eu sou suspeita, né? Mas então eu vou transferir a responsabilidade aqui pro Jay McBain. Não sei se você conhece, mas ele escreve e pensa muito sobre a tese. Ele definiu 2020 como a década dos ecossistemas. E aí ele mostra, né, qual que é o impacto, por que ele acha que é a década dos ecossistemas e tal. E eu acho que tem muito fundamento aí. E aí o que assim, de dados que a gente pode trazer para olhar, nesse mesmo reporte, ele fala que esse ano, de 2026, no mercado de tecnologia, 96% dos deals de tecnologia vão passar por parceiros de alguma forma. Uau. Então, assim, é meio bizarro. Daí passar por diferentes formas, né? Putz, um indicou, teve um touch e tal. Então, assim, é muito difícil você ter uma estratégia que não contemple parcerias em algum nível se você realmente tá querendo crescer, porque a competitividade… Você consegue, com tudo de tecnologia e de IA, você consegue acessar muito mais rápido, mais gente. Então, assim, muito difícil você não ter parceiros. Então, eu realmente acredito que as empresas devem olhar e a gente defende uma palavra que é a intencionalidade nesse olhar, né? Nem que seja para, putz, eu não vou tudo com parceiro, tem uma operação de venda, tá, mas considera, olha, avalia e toma decisão. Então, acredito que realmente é uma tese bastante poderosa para pensar negócios, porque não é um caminho só, né? Ecossistema é quase que uma forma de enxergar. E eu posso ter dentro do meu ecossistema os fornecedores, os clientes, mas é enxergar isso de uma maneira mais ampla e mais conectada. E aí, quando você tem esse olhar, eu acredito que tem a oportunidade também de você conectar os próprios parceiros para que eles gerem negócio entre eles. E aí vai fortalecendo aquilo que a gente falou da barreira invisível. Porque aí eu tenho um parceiro de tecnologia conectado com um parceiro que presta serviço, que indica, o outro que faz conteúdo. E você está ali orquestrando essas relações. E eu acredito que isso é muito poderoso quando você consegue fazer isso de uma forma inteligente. Então, aí, acredito que abrem várias portas. Então… minha opinião aí é que as empresas devem olhar de uma forma estratégica. Daí tem vários dados, assim, que a Accenture também publicou uma pesquisa que fala que 70% dos CEOs, eles estão olhando para isso como uma prioridade estratégica. Se você olha o que as maiores empresas que mais crescem, Mag 7 ali, mais crescem não, são mais valiosas no mercado, o que elas têm em comum? Tese de ecossistema bem desenvolvida, não precisa ser necessariamente o melhor produto da indústria. Então, assim, tem algumas coisinhas umas pecinhas que encaixam numa tese bem poderosa aí. Boa.
bom ponto. Indo agora pro final, Nara, se você fosse dar uma dica de ouro pra todo mundo que tá ouvindo aqui, a gente, por onde começar, como quem tá no começo, no meio e no fim, tal. No fim não, né? Porque não existe um fim dentro do ecossistema, né? Mas o que você acha que é mais valioso pra você ter dentro de um programa, pra trabalhar, enfim? Como que você... Uma dica de ouro pro pessoal, o que você diria? Assim, para quem está começando, eu acho que eu iria numa linha de construir uma relação de valor bem estabelecida. Né? Você vai começar, tenta construir uma relação, uma tese, uma relação de valor bem estabelecida. Daí depois você vai avançando, a segunda, a terceira. Eu acho que daí talvez volte na parte de erros ali que você falou. A pessoa fala, nossa, ecossistema incrível, então agora vamos com tudo. 10 modelos, vamos lá, vamos ver, jogar na parede, ver o que cola, assim. Então, eu acredito que, assim, para começar... Primeiro, estudar, aprender, né? Ter convicção e não achar que tem bala de prata. E aí, trabalhar para tentar construir uma primeira relação, uma primeira tese de relação bem estabelecida, com um propósito de valor genuíno ali. E começar a dar esse passo de crescer junto. Depois ir para a segunda, depois ir para a terceira. Né? Não é o frenesi ali da tese de ecossistemas, então acho que é importante ter bastante consciência aqui nesse espaço. E argumentar, né? Poxa, porque a gente sabe, tem aquela urgência por resultado hoje em dia, principalmente com IA, nossa, IA acelera, né? Também argumentando, né? Exatamente, questionando e tal. E, obviamente, ler o livro, né? Fazer o treinamento online, né? Aqui, gente, isso aí, o livro. Daí eu acho que eu não preciso nem falar, né? Mas... Boa. Nara, mais uma vez, obrigado pela presença. Desde que a gente começou o podcast, eu tinha a ideia. Eu falei, eu preciso... Todo podcast tem algo que assina, né? E aí, após os primeiros episódios, eu fiquei pensando e amadurecendo a ideia do que poderia ser muito relacionado à conexão do PartnerCast. E aí até a gente mudou o logo, daqui a pouco entra o logo novo, e aí a gente vai trazer um ícone novo também, mas sempre voltado ao que é o ecossistema, que é o aperto de mão. Uhum. E aí pensando no que ter ali de assinatura, de o que dar de presente também para os nossos convidados, né? E aí a gente preparou uma pequena lembrancinha. Os que vieram na primeira temporada a gente também vão receber. Espero que você goste. É muito uma paixão minha particular. Quanto mais peça você tem, mais você constrói. Então, quanto mais parceiro você tem, mais você constrói. Então, é algo simples, mas que representa muito pra gente. Porque quanto mais parceiro você tem, mais você constrói. E Lego você pode fazer muito com isso, né? Então, ali, representando um pouco você, o que a gente quer fazer aqui no PartnerCast, de ter cada vez mais pessoas conectadas. Cada vez mais pessoas unidas, fazendo negócios e empresas acontecerem. Muito mais uma vez, legal. obrigado, hein? Super agradeço, sou entusiasta aí do tema, então fico feliz com a iniciativa. Adorei o presente, eu acho que é isso, a gente tem muito espaço para crescer junto. E estamos felizes de aproximar e fazer mais coisa aí. Obrigada, Henrique, parabéns pelo projeto. Obrigado. Estou feliz em contribuir. E pro pessoal também, a gente fica conectado nas outras formas ali. Com certeza. E quem quiser saber mais do Método Octo, entrar em contato, como que pode fazer? A gente vai preparar também para audiência aqui, né? A gente deixa ali no episódio, a gente quer fazer mais ofertas ali. Então, legal. Pro pessoal, a gente vai deixar desconto, cupom, a gente vai fazendo essas parcerias. Método Octo, vocês vão encontrar, ecossistema de parceiro, também meu LinkedIn, Nara Vaz Guimarães, da Juliana Tubino também. Vai estar na descrição do vídeo, gente. A gente deixa os canais aí abertos para contar um pouco mais o que a gente está fazendo. Boa, obrigado, Tá Nara. Bom? Obrigada, obrigado, Henrique. pessoal. E fica de olho, toda terça-feira um episódio novo aqui no canal.